Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida. Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o concurso de auditor fiscal do trabalho, o concurso de AFT, que no meu ponto de vista é talvez aí a melhor oportunidade que nós devemos ter nesse ano. Provavelmente aí para o segundo semestre, mas muito mais provavelmente a prova acontecendo no começo do ano que vem. E eu já adianto para vocês que para mim esse concurso ele é muito bom para quem vem de tribunais, por exemplo, em especial TRTs, mas também serve para a galera que acabou de prestar o concurso da Receita Federal e está pensando, pô, professor, o que eu vou fazer agora? Por sinal, o cargo de AFT segue a mesma carreira que os cargos da Receita Federal, então também fica como uma alternativa para quem estudou para a Receita Federal, para quem está órfão aí na área de controle, de TCU e vários outros concursos. E o ponto interessante é que, esse concurso não é tão falado como, por exemplo, o famosíssimo concurso do TSE unificado. 2, ele paga muito mais do que o TSE unificado. E 3, ele deve ter uma quantidade de vagas ao ponto de que algumas pessoas estão falando que será o maior concurso da história para o cargo de AFT. Deixa eu explicar para vocês por que esse concurso é tão importante e primeiro eu começo trazendo aqui para vocês a situação que nós temos do concurso de AFT. Bom, a notícia mais recente que nós temos foi uma notícia do secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, que ele prometeu em uma reunião com o sindicato dos auditores fiscais que haverá a realização de concurso público ainda para esse ano, né? A autorização já deve ser publicada em breve. Vocês sabem que o governo federal anunciou que ele vai fazer 3 rodadas de concursos públicos e certamente o concurso de AFT será contemplada em uma dessas rodadas. O último concurso de AFT foi em 2013, então eu estou falando aqui de um gap de 10 anos. Nós estamos há 10 anos sem fazer esse concurso e o último concurso teve apenas 100 vagas. Só para você ter ideia, hoje, para a carreira de AFT, nós temos cerca de 40% dos cargos vagos. Na verdade, mais de 40%. Aqui nas tabelinhas eu mostro para vocês, ó, de 3.630 cargos existentes, 2.000 estão providos e nós temos aqui 1.605 cargos vagos. Bom, eu ainda posso acrescentar para vocês a informação de que o concurso de AFT é um concurso importante, se enquadra dentro da política do atual governo e fora aí que a mídia vem trazendo aí muitas informações sobre condições irregulares de trabalho, isso vem gerando uma grande repercussão, então há uma grande pressão, há necessidade de fazer o concurso público, casa com a política do atual governo e também é um assunto que está na agenda política que está sendo bastante debatida. Bom, vamos começar a falar então especificamente sobre esse concurso e eu começo trazendo aqui para vocês os requisitos para ingresso na carreira. Professor, eu quero saber se eu posso prestar esse concurso. Esse é um concurso público de nível superior em qualquer área de formação. Então, você pode prestar esse concurso se você é formado em Direito, se você é formado em Contabilidade, se você é formado em Pedagogia, se é formado em Educação Física. O que você precisa ter aqui é um curso superior reconhecido pelo MEC. Normalmente, para esse tipo de situação, vale até os cargos de tecnólogo, porque eles são reconhecidos pelo Ministério da Educação como cursos de nível superior. Então, tendo nível superior, você já pode prestar esse concurso. A remuneração inicial dele hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é de R$ 21.029. Todavia, houve já um acordo com o governo federal e nós sabemos que no meio do ano haverá um reajuste e com isso a remuneração inicial vai para R$ 22.921. A gente pode colocar aqui como R$ 23 mil inicial. Acrescento ainda R$ 658 como ticket, que é o Vale Alimentação, que entra como verba indenizatória, fora outros benefícios eventuais da carreira. Só para você ter ideia, hoje, o final da carreira de AFT está pagando um pouco acima de R$ 30 mil e você chega nesse final da carreira em menos de 10 anos a depender das situações. Se você conseguir as pontuações adequadas, você pode evoluir aí com as promoções e as progressões e pode chegar ao final da carreira que ganha mais de 30 mil. Com esse reajuste aqui, eu acredito que ele vai para mais ou menos uns 32, 33 mil o final da carreira. Bom, professor, mas eu não conheço muito desse concurso, não é um concurso tão falado, como é que eu posso fazer para me preparar? A nossa referência sempre tem que ser o último concurso, o último edital. O último edital foi lá em 2013, organizado pelo Sebrasp. É muito tempo de lá para cá, certamente a forma, a abordagem, muita coisa já mudou. Mas o edital de 2013 é um edital muito bem elaborado. Então a gente vê que não é aquele edital desatualizado, aquele edital que não diz respeito muito ao que a gente tem visto nos concursos mais recentes. Então por isso que eu acho que ele é sim uma boa referência para a gente,
o edital do último concurso, e eu ainda trago para vocês ainda como informações extras como que foi realizada essa prova. Nós tivemos 3 grandes etapas: a prova objetiva, a prova discursiva e a sindicância da vida pregressa. Prova objetiva, 220 questões, sendo 100 no conhecimentos objetivos, 120 para conhecimentos específicos, no estilo certo ou errado, aquele estilo tradicional do Sebrasp, que se você acerta uma questão você ganha um ponto, se você erra a questão você perde um ponto, se você deixa em branco ou marca as 2 opções, você fica com 0 ponto naquela questão. Por sinal, professor, eu já começo a perguntar o seguinte: será que vem Sebrasp de novo? Isso é um tema que a gente até pode fazer, ou conversar, melhor dizendo, em outras oportunidades. Mas o certo é que as grandes bancas elas devem prevalecer nesse tipo de concurso. Então tem o Sebrasp como banca favorita, mas eu também diria que a gente pode falar um pouquinho em FGV, podemos falar até mesmo em FCC. Dificilmente a gente vai ver aquelas bancas menores para a realização de um concurso público dessa envergadura, um concurso público grande, que tem de ser maior do que o próprio concurso da Receita Federal. Então, por isso eu ficaria entre Sebrasp, FGV e FCC como organizadoras desse concurso, tá? Ah, professor, e se vier Sebrasp, será que vem certo ou errado? Cara, não sei, não tem como a gente saber. Seria mero chute meu aqui falar que vem no estilo A ou no estilo B. Qualquer coisa pode acontecer nesse momento. Depois da prova objetiva, nós tivemos a prova discursiva. A prova discursiva, ela foi realizada num dia inteiro, porque nós tivemos provas de manhã e provas à tarde, e que mostra que você tem que se habituar a escrever. Quem fez essa prova lá no passado, passou o dia inteiro fazendo prova de concurso público, porque olha só, eu estou falando de uma dissertação, 3 questões na manhã, mais 3 questões e um parecer técnico na prova na parte da tarde. Então você passa o dia inteiro basicamente fazendo prova escrita, então nós temos que nos habituar, ter esse hábito de escrever. Por fim, tem a sindicância da vida pregressa. Muitos alunos mandam mensagem para mim perguntando: professor, eu estou endividado, eu estou isso, aquilo, eu posso ficar fora do concurso? Cara, você é eliminado na sindicância da vida pregressa se você faz algo de muito errado na sua vida. E provavelmente você sabe que você fez algo de muito errado. Na maior parte das situações, está endividado, isso, aquilo, não te elimina do concurso. Ah, professor, mas teve uma decisão do STF que diz que pode ser. Aquele caso é muito excepcional, tá? A priori, você não é... A priori não, vou dizer assim, categoricamente, você não é eliminado por dívida, você não é eliminado por situações que são corriqueiras do nosso dia a dia. Você é eliminado se você se envolve com crimes, se você se envolve com práticas indevidas, coisa assim mais grave de fato para ser eliminado. Então, não é o momento de se preocupar. Na verdade, sim, até de você simplesmente não se expor, não fazer nada de errado, mas não precisa ser nada excepcional, tá? O que você tem que se preocupar de fato é com a prova objetiva e a prova discursiva. Professor, mas como é que eu posso fazer? Quais são as matérias que eu preciso estudar para esse concurso de AFT? Aqui nesse quadro eu vou colocar para vocês como que foi a composição dos conhecimentos básicos do último concurso e depois a gente fala de conhecimentos específicos. Olha só, conhecimentos básicos, nós tivemos português, raciocínio lógico, direitos humanos, administração geral e pública e noções de informática. Aqui nós temos a distribuição das questões, muitas questões de português, mas como é certo e errado, apesar de o volume parecer grande, porque a gente está habituado com a FGV, organizando vários concursos nos últimos tempos, não é um volume absurdo, mas chama atenção 22 questões de direitos humanos, é uma matéria que a gente não está tão habituado a estudar e que certamente vem forte nesse concurso, pela própria atividade realizada pelo AFT. Por sinal, não falei no começo do vídeo, mas o que faz um auditor fiscal do trabalho? Apesar de a carreira ser a mesma que a da Receita Federal, as atividades não têm nada a ver uma com a outra, tá? O auditor fiscal do trabalho ele vai fiscalizar essas relações de emprego, pessoal. Ele é um auditor fiscal do trabalho. Então, ele vai fiscalizar esse tipo de atividade. Não tem um tipo de trabalho semelhante ao da Receita Federal. São atividades de fiscalização, de controle, mas com finalidades e propósitos distintos. Avançando mais um pouco aqui, eu trago para vocês também os conhecimentos específicos. Aqui a gente teve uma penca de conteúdo, né? Constitucional, administrativo, auditoria, economia do trabalho, direito do trabalho, seguridade social, legislação previdenciária, segurança e saúde no trabalho, legislação do trabalho e contabilidade geral. Isso aqui mostra pra gente o quanto que esse concurso, para mim, ele tem uma afinidade muito maior para o concurseiro da área de trabalho do que existe no TSE, por exemplo. Porque a gente vê que nós tivemos aquela sequência gigante de concursos de TRTs, e agora o pessoal do TRT está meio órfão e está olhando para o TSE. Mas, cara, você tem que estar olhando para a AFT, salvo situações muito específicas.
Mas por que eu digo que você tem que estar olhando para o AFT? Porque olha aqui, ó, economia do trabalho. Direito do trabalho com 12% da nota final, fora a questão discursiva. Seguridade social, tudo bem, nem sempre a gente vai estudar isso na área do trabalho. Legislação previdenciária, então aqui ó, duas matérias que são correlacionadas com o INSS. Quem teve um bom resultado no INSS pode dar uma olhadinha nisso aqui com um pouquinho de carinho. Segurança e saúde no trabalho, legislação do trabalho. Tudo isso aqui é conteúdo que quem prestou TRTs já está habituado a fazer. Junta direito constitucional e administrativo, aí o que entra aqui que vai ter uma afinidade maior com o pessoal de fisco, auditoria. E contabilidade geral também tem essa correlação com a área fiscal. Bom, você percebe que são muitos conteúdos, né? E além de tudo isso aqui, nós ainda temos uma prova discursiva, que eu consigo mostrar aqui para vocês como é que a discursiva foi organizada. A discursiva, ela foi organizada em duas partes, de manhã e à tarde. Na parte da manhã, tanto as 3 questões quanto a dissertação buscaram, né, pelo menos na previsão do edital, direitos humanos, economia do trabalho, direito constitucional e direito administrativo. Por outro lado, quando nós vamos para P4, a P4 você teve para as questões gestão de projetos, que eu diria que ficaria ali com uma subdivisão, tanto na área de TI como na área de administração, direito do trabalho e segurança e saúde no trabalho. E depois o parecer técnico também de segurança e saúde no trabalho. Então, mais ou menos é isso aqui que a gente pode vislumbrar no eventual correção discursiva para o próximo concurso. Aí agora você começa a pensar o seguinte, tá, professor, eu vi que tem muito conteúdo, mas eu estou na dúvida sobre o seguinte. Seria esse concurso para mim? Para quem que é esse concurso? Olha, eu diria que esse concurso ele serve para muitos concurseiros. Primeiro aquele concurseiro que apesar de estar iniciando, mas ele já tem um foco num concurso de alto nível. Então aquele concurseiro que já sabe que ele tem a capacidade para alcançar um resultado no concurso de alto nível, ele já pode focar nesse concurso aqui. Eu também diria que esse concurso ele é interessante para quem tentou Receita Federal e não até conseguiu um resultado intermediário com a Receita, mas está vendo que vai precisar continuar estudando. E também para os concursos de fisco, apesar de não ser um concurso de fisco propriamente dito. A gente vê o quanto que muda o conteúdo programático, mas ele também é uma boa oportunidade. Professor, fiz área de controle e estou órfão, porque agora só se fala em concurso do TCU, talvez para 2024. Pode ser uma oportunidade também, em especial se você tem uma urgência maior de alcançar a sua aprovação, porque às vezes não dá para você esperar, apesar de o presidente do TCU falar em novo concurso, mas às vezes você não tem tempo para esperar tanto assim para um outro concurso. E principalmente para quem vem saindo aqui de TRTs, esse também pode ser uma grande oportunidade. Então, um concurseiro que já está vislumbrando concurso de alto nível, independente da área, Receita, Fisco, Controle, TRTs, toda essa galera pode se aproveitar desse concurso de auditor fiscal do trabalho. E esse assim, eu coloquei no meu ponto de vista, mas pode ser que eu esteja me atrapalhando em alguma coisa. Segunda pergunta que o pessoal fala, professor, dá para começar agora? Eu digo para você o seguinte, primeiro, nós não devemos fazer essa pergunta. Essa pergunta do dá para começar agora, será que dá tempo? Se você viver fazendo essa pergunta, nunca vai dar tempo para você. Você tem que ter atitude. Então a primeira coisa, antes de você perguntar se dá para começar agora, é o seguinte, troque essa palavra por atitude. Quando você tem atitude, você pega, planeja e começa de uma vez. Executa, por isso que é importante. Segundo ponto que eu digo para vocês, essa prova ela não vai acontecer em menos de 6 meses. Não vai acontecer em menos de 6 meses. E eu diria que o mais provável é a gente falar aqui de 10 a 12 meses para acontecer essa prova. Podendo ser mais. Cara, e assim, ó, sinceramente, 10 meses, até 6 em casos muito excepcionais, mas aí já é mais difícil, mas 10 a 12 meses dá, inclusive, para você começar agora, do zero. Nunca estudou para concurso. Sempre vai vir alguém e vai falar, professor, é impossível. Cara, sempre tem alguém na lista dos aprovados que passou com menos de 10 meses de estudo. Então, se você começar hoje, dá para concluir em 10 meses? Dá. E o principal ponto é que muitas pessoas já têm uma boa base, já conseguiram superar o português, já conseguiram superar boa parte de informática, administrativo, constitucional, auditoria, contabilidade, todos esses assuntos que devem aparecer no edital, e as pessoas já evoluíram, já avançaram. A galera que vem de TRTs, então, já avançou em muita parte do conteúdo programático. Então, com certeza, dá para começar agora.
o melhor momento para você começar era ontem. Se você não começou ontem, o segundo melhor momento é agora. E daqui para diante vai ficando cada vez pior. Então, quanto antes você começar, melhor será a sua preparação para o concurso de AFT. Outra pergunta que o pessoal me faz é o seguinte, tá, e como que eu posso fazer para estudar para esse concurso? São muitas matérias, professor, eu não estou tão habituado a um concurso público com tanto conteúdo programático e tal. Eu diria o seguinte, o nosso primeiro passo é olhar para o último edital e a partir desse último edital, a gente começar a fazer uma organização de como que você vai estudar. Aqui eu vou olhar para o peso por disciplina. Quero olhar qual que é a relevância, qual que é o impacto de cada disciplina em relação ao último edital. Ah, professor, mas não pode ter alguma novidade? Pode, mas não tem como a gente presumir quais serão as novidades. Então a gente tem que olhar para o último edital. No último edital, direito do trabalho, por exemplo, correspondeu a 12% do conteúdo. Português, apesar de corresponder a 11,8 percentual, costuma ter um ganho marginal baixo. O que eu chamo com ganho marginal? Português é o seguinte, se você já estudou português, daqui para frente você vai ter muito esforço para ganhar pouca coisa. Se você acerta de 20 questões, você acerta 16, para você ir para o 17 é um esforço gigantesco. E a queda marginal também se torna menor. Então, o português, se você já é um concurseiro que já estudou, que já tem bagagem, você só vai fazer manutenção, basicamente. A não ser que você esteja começando, aí você vai ter que fazer uma boa base com português. Direitos humanos, administração, e assim a gente vai indo dentro da hierarquia. Esses que estão com cor destacada, nessa coluna mais à esquerda, poderiam aparecer na discursiva. Então, apesar do percentual baixo, você tem que acrescentar assim, como se fosse mais uma importância. Eu diria assim, adiciona mais um 4 a 5% hipotético na hora de distribuir o peso, pela possibilidade de aparecerem nas discursivas. Então, constitucional e administrativo são matérias de base. Primeiro, elas te ajudam em outras matérias. E segundo, no último edital elas poderiam aparecer na discursiva. Inclusive caiu na discursiva da Receita Federal. Então não dá para você simplesmente considerar apenas esse peso baixo. E aqui eu não estou advogando em prol da minha matéria, estou explicando para vocês como que você pode fazer a distribuição. Eu acrescentei gestão de projetos porque, mesmo que fosse uma subdivisão de administração, era o tópico específico de uma das questões discursivas, tá? A partir desse esquema em que eu tenho aqui com vocês o peso por disciplina, eu posso mais ou menos fazer um pensamento. Primeiro é o seguinte, se você é um concurseiro avançado, se você fez Receita, TCU, TRTs, deixa eu escurecer um pouquinho aqui para você conseguir fazer uma leitura melhor. Você fez TCU, TRTs, outros fiscos ou até mesmo concurso da área de controle, você tem que primeiro identificar quais as matérias que você já estudou, fazer uma carga mínima de manutenção para essas matérias que você já tem uma base, por exemplo. Administrativo e constitucional, você não vai começar do zero. Você vai fazer uma base mínima com aquele conhecimento que você já tem e a partir dali é como se fosse uma manutenção. Português também é uma manutenção. Por outro lado, você vai inserir as novidades. Por exemplo, talvez você nunca estudou economia do trabalho, direito do trabalho, segurança e saúde no trabalho, e para essas aqui você vai colocar uma carga horária maior, talvez até maior do que seria o peso proporcional dessa matéria para o seu resultado final. Então você dá ênfase para aquelas matérias novas e importantes, como direito do trabalho, segurança e saúde no trabalho e direitos humanos, que são 3 das matérias com peso mais relevante dentro do nosso conteúdo programático. Aí aqui eu vou colocar para vocês um exemplo, uma situação hipotética, isso aqui pode variar conforme cada uma das situações, e é importante você fazer o seu planejamento. Se você tem um coaching, você pedir para o seu coaching para ele te ajudar na elaboração desse planejamento, mas aqui uma situação meramente hipotética. Se eu, Herbert Almeida, hoje fosse estudar para o concurso de AFT, e eu tivesse uma carga horária de 32 horas semanais, como que eu consigo chegar a 32 horas semanais? Para chegar a 32 horas semanais, eu precisaria fazer 4 horas líquidas de segunda a sexta-feira. Então, vou colocar aqui embaixo. 4 horas líquidas de segunda a sexta, os dias de semana. Eu iria adicionar aqui 10 horas líquidas no meu sábado. Aí muita gente vai falar, professor, não dá para estudar 10 horas líquidas, é uma carga muito alta, eu não consigo e etc e tal. Cara, se você não consegue, faz um pouco menos. Mas você tem que estar habituado a, pelo menos uma vez por semana, fazer no mínimo 8 horas líquidas. Por que você tem que ter esse hábito?
Porque vai vir alguém e vai falar, você não aprende com mais de 4 horas. Você vai passar 8 horas fazendo uma prova num dia e provavelmente 8 horas fazendo discursiva no outro dia, se mantiver a mesma estrutura de edital. Então não é uma questão de que é bom ou que é ruim. É questão que não há saída. Você vai ter que estudar dessa forma. Tá? Você vai precisar disso. Então eu colocaria pelo menos 8 horas líquidas no sábado. E aí, é óbvio que é sempre importante você ter um dia da semana para descanso. Aqui eu faria mais 2 horas líquidas no domingo, porque como é que por isso que eu tô falando assim, isso era como eu estudaria. A minha esposa, hoje a gente tem filho, né? A situação é bem mais complicada. Mas quando a gente não tinha filho, no domingo a minha esposa dormia até um pouquinho mais tarde, tipo até umas 8h30, 9 horas. Eu acordava 5 e pouco e estudava até ela acordar. Com isso eu conseguia descansar no domingo, aproveitar com a família, sair com a minha esposa e ao mesmo tempo fazer uma carga horária mínima. Então isso aqui pode ser uma alternativa. Com isso aqui eu consigo chegar a 32 horas líquidas semanais. É uma carga horária bem alta, muito alta. Dá para você talvez fazer uma carga horária um pouquinho mais baixa do que isso na manutenção até as coisas se esquentarem. Mas aqui eu estou colocando uma situação hipotética, por isso que é só um exemplo, só para a gente ter uma referência. Com 32 horas líquidas semanais, eu consigo fazer 48 sessões de 40 minutos. Aí eu coloquei numa semana hipotética, mais ou menos o seguinte, 5 tempos de 40 para direito do trabalho, que eu não faria seguido, eu faria 3 dias, 3 vezes num dia e 2 tempos desse no outro dia, para conseguir 5 tempos. 5 de direitos humanos, 5 de administração geral e pública, 5 de segurança e saúde no trabalho. Por que português eu coloquei só 2? Porque português já é uma matéria de manutenção, eu já tenho uma base no português. Se eu já tenho uma boa base, eu já estudei bastante português em outros concursos, eu vou fazer aqui no português uma carga de manutenção. Ou seja, eu vou resolver questões de português, mas eu não preciso acrescentar mais conteúdo novo. Raciocínio lógico, 3 sessões, contabilidade geral, 3, economia do trabalho, 3, legislação previdenciária, 3. Se você é muito bom no raciocínio lógico, você pode deixar para 2, por exemplo, e aumentar o tempo em outra carga horária. Por que informática eu coloquei mais tempo? Porque eu já estou imaginando uma possibilidade de aparecer análise de dados. E a análise de dados é quase uma variação, claro, bem diferente, mas eu poderia considerar como uma variação de informática, né? Que é a parte de dados, ciência de dados, análise de dados, fluência em dados, que foi o que apareceu aí na Receita e apareceu no TCU, já é uma coisa que eu estou imaginando, então eu já começo a colocar uma carga horária aqui para isso. Depois, nós temos auditoria, constitucional, administrativo, seguridade social e legislação do trabalho, já com um peso menor, que é um peso quase de manutenção para essas matérias, que você pode aumentar ou diminuir conforme o seu nível, conforme o seu tempo disponível. Então aqui é só uma referência. Professor, não consigo chegar a 32 horas semanais. Aí você trabalha com o que você tem. Se você tem, por exemplo, apenas 25 horas semanais, você distribui de forma diferente. Talvez não seja possível estudar todas as matérias, talvez você tenha que estudar uma quantidade menor. Professor, eu não sou concurseiro avançado, eu sou um concurseiro iniciante. Eu vou começar já colocando todas as matérias no meu ciclo. Opa, calma aí que não apareceu no nosso quadro. Se você é concurseiro iniciante, não dá necessariamente para você colocar todas as matérias do seu ciclo. Eu começaria com 6 a 8 matérias. Quais as 6 a 8 matérias que eu começaria se eu fosse um concurseiro iniciante e eu não tivesse uma base tão boa assim como outros concurseiros já um pouquinho mais avançados? O que eu faria? Eu vou destacar aqui quais as matérias que eu utilizaria se eu fosse um concurseiro iniciante. Eu colocaria constitucional e administrativo na minha carga inicial. Por quê? Porque constitucional e administrativo são 2 matérias grandes e que você precisa ter uma boa base para avançar com os demais assuntos. Colocaria já direito do trabalho, pelo peso alto que tem. Português, aqui mesmo sendo, agora como você está começando, ela é uma matéria que você tem que considerar o peso alto que existe no português. Aqui nós já temos 4 matérias. Aí adicionaria aqui pelo menos essas 2, segurança, saúde no trabalho e administração geral e pública. E agora, se eu fosse acrescentar mais 2, eu acrescentaria direitos humanos e também acrescentaria aqui noções de informática. Tá? Essas aqui que eu começaria, se eu fosse começar com 8. Claro que nas últimas você pode fazer uma decisão um pouquinho diferente, tá? Você pode variar um pouquinho. Não, eu quero começar por essa, por aquela. Não existe uma lógica, até porque a maioria das matérias não é pré-requisito para você aprender outra matéria. É mais ou menos para você ter uma referência e começar. Dá tempo de começar agora? Volto a dizer,
Dá sim tempo de começar agora, mas quanto antes você começar, melhor. Quanto antes você começar, será mais importante. Pessoal, é isso. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas é um vídeo importante para análise do AFT. Eu quero que você deixe aqui no comentário quais outras dúvidas que você tem sobre esse concurso, porque eu vou fazer outros vídeos, vou promover outras aulas, vou trazer mais conteúdo aqui para ajudar vocês e volto a repetir mais uma vez. Para mim, o concurso da FT é a melhor oportunidade para o segundo semestre. Superem muito outros concursos que estão muito mais badalados. Supera em quantidade de vagas, provavelmente, supera em termos de estrutura de trabalho, supera em remuneração em algumas vezes, inclusive, outros concursos. Vai ter um pouquinho mais de conteúdo? Vai, mas provavelmente terá uma concorrência, uma competição, ainda que mais alta, porém muito menor. Então dê uma olhada, dê uma pensada nesse concurso que pode ser uma grande oportunidade. Professor, dá para conciliar com o concurso A, B ou C? Eu sempre sou contra conciliar, salvo situações excepcionais. Então para mim esse é aquele concurso para você focar para conseguir a sua aprovação. Se gostou, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também de compartilhar esse vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Agora eu preciso achar o meu vídeo de finalização dessa aula, mas um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e espero que tenham gostado aqui da nossa transmissão. Um abraço, pessoal, valeu!